a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me os bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida nesta noite. Te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a tua voz. E pedimos que o Espírito Santo possa estar trazendo a explanação, a elucidação desse texto para o nosso coração nesta noite, Pai. Dependemos unicamente de Ti. Nós somos dependentes do Senhor, e o Senhor há de falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15 conta a história da parábola, desse homem que se perdeu, do filho pródigo. Mas por que Jesus escreveu essa parábola? Logo no começo do capítulo 15, nós vamos entender por que Jesus escreve essa parábola. Foi que os fariseus e os escribas estavam escandalizados, porque Jesus entrara na casa de homens pecadores. Jesus comia com aqueles homens que os fariseus achavam que eles não deviam comer. E eles assim: como é que pode Jesus se juntar com essas pessoas? Como é que pode Jesus entrar na casa desses homens pecadores, marginalizados, e ainda chegar e ensinar e comer com eles? Isso aí gerou uma grande confusão na mente daqueles homens, de não entender que o plano de Deus foi exatamente vir ao mundo salvar aquele que se havia perdido. Eles não entendiam isso, e por isso eles começaram agora a indagar: como é que pode, logo no começo do capítulo, Jesus entrar na casa dessas pessoas e comer com eles? E ali Jesus vai agora, no capítulo 15, escrever sobre a parábola, 3 parábolas: a parábola das 100 ovelhas, a parábola das 10 moedas
e a parábola do filho pródigo. Todas essas três parábolas contadas por Jesus vai falar de perda, de encontro e de alegria. O que se perdeu, o que foi encontrado e a alegria de ter encontrado. O pano de fundo das três parábolas é exatamente isso: aquele que se perdeu, o que foi achado e a alegria por ter achado. Logo na primeira parábola ele vai falar das 100 ovelhas, foi a música que nós cantamos agora, falando do amor de Deus, quando ele conta a história do pastor que deixa as 99 lá no aprisco e vai correr agora atrás da que se perderam. Então ele mostra ali que a importância daquela ovelha que se perdeu. E aí no capítulo 15 ele vai falar daquela mulher que tinha 10 moedas dentro de casa. E aquela mulher perde uma moeda só. E ela fica desesperada, ela acende as candeias, ela começa a vasculhar a casa, preocupado em encontrar aquela única moeda. E no versículo 11 ele vai contar a parábola do filho pródigo. As três parábolas estão falando de perda, algo que se perdeu, algo que foi achado e alegria por ter achado. É uma mensagem extremamente espiritual, é uma mensagem que diz respeito ao amor de Deus pelas nossas vidas. Você não merece, nem eu mereço, mas o amor de Deus é esse aqui, que vai em busca da ovelha perdida. Talvez nós pensamos até diferente e não dá oportunidade para aquelas pessoas marginalizadas. Quem sabe nós até julgaríamos, né, determinado tipo de pessoas, mas Deus, ele vai ao encontro dessas pessoas perdidas. É muito comum você ler essa parábola e você pensar somente no filho que se perdeu, no filho gastador, no filho que esbanja, no filho que perde todo o seu dinheiro, o filho pródigo. Mas o pano de fundo dessa parábola, pelo menos na minha opinião, é o anel amor de Deus, o quanto Deus ama o pecador, o quanto Deus cuida de cada um de nós. Então, quando nós pensamos nessa parábola, vem logo em mente aquele perdulário, aquele homem que gastara tudo do seu pai. Mas, além disso aí, nós temos uma mensagem muito profunda, é o quanto Deus ama as nossas vidas, o quanto Deus ama eu e você, e nós somos, até certo ponto, esse filho rebelde, esse filho que sai da casa do pai, esse filho que vira as costas para a casa do pai, esse filho que quer fazer tudo segundo a sua vontade, e o pai está lá na mesma posição, esperando o seu filho, querendo abraçar, querendo trazer de volta para a sua casa. O tema central das três parábolas é o anel amor do pai pelos perdidos, da figura da ovelha que se perdera, da figura da moeda que se perdeu dentro de casa, e da figura daquele filho que se perdeu, mas que volta para casa. Queridos, essa parábola do filho pródigo, ela vai ser, eu vou dividir ela em 4 partes. Veja só. Primeiro é a saída do filho de casa. Sendo aquele filho vai para o seu pai pedir agora a sua herança antecipada. E ele diz assim: pai, eu quero ir embora. É um filho que decide tomar o seu caminho, seguir os seus pensamentos, ter outras experiências, e em outras palavras, ele estava enjoado, estava abusado da casa do pai. E no versículo 11, no versículo 12 e no versículo 13, esse filho chega para o pai e diz: pai, eu quero ir embora. No versículo 14 ao versículo 19, vai contar agora a sua vida fora de casa. Como é a vida de um homem fora de casa, da casa de Deus, dos caminhos do Senhor. Ele vai trazer exatamente todo o sofrimento daquele filho que pensou que sabia das coisas, pensou que poderia projetar o seu futuro. E assim que muitas vezes nós fazemos, apostamos que vai dar tudo certo, e às vezes nós quebramos a cara com os nossos falsos pensamentos,
enganos que nós alimentamos em nosso coração. E ali ele vai embora e ali ele sofre. No versículo 20 ao versículo 24, ele volta para casa, ele resolve agora enfrentar a sua casa, o seu pai, e o melhor dessa história é que ele reconhece que errou, ele cai em si, ele começa a pensar em tudo que ele fez, e ele teve a coragem de voltar para a sua casa. E no versículo de 25, do versículo de 24 até o versículo 32, vai narrar agora a recepção daquele homem quando ele chega em casa. Recepção pelo pai, uma boa recepção, e a animosidade do seu irmão mais velho, que não aceitara a volta daquele seu irmão para dentro de casa. E o texto começa a dizer assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E a Bíblia diz assim: e eles repartiram os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu começo a pensar aqui, eu começo a imaginar o que passou na cabeça daquele filho para sair de casa. O que passa na cabeça de alguém que tem um lar perfeito, de alguém que estava abastecido, de alguém que não tinha reclamação de nada, agora seguiu o seu próprio caminho. Essa mensagem ela traz uma linguagem muito atual e, diga-se de passagem, muito espiritual para nós, mostrando o amor de Deus, mostrando nós como filhos de Deus, a nossa insatisfação, a nossa irreverência e às vezes a nossa teimosia diante da palavra de Deus. Esse filho disse: pai, eu quero ir embora, dá-me tudo. Não sei o que passa na cabeça do filho para tomar essa decisão, mas eu tenho o meu pensamento, que são as aventuras que vêm sobre a cabeça do homem. Aquilo que nós, seus amigos, pensamos que vai dar certo para a nossa vida, aquilo que nós imaginamos que vamos conquistar fora da casa de Deus, fora dos projetos de Deus, aquilo que eu e você muitas vezes achamos que vai dar certo e agimos da mesma maneira, tomando o nosso caminho, o nosso destino, e achando que Deus está talvez atestando e está dizendo que vai dar certo tudo que nós vamos fazer. Mas ele fez um pedido duro para aquele pai. Eu acho que no coração daquele pai machuca Fernando, nós como pai, de ver o filho tomar uma decisão como essa. Os filhos são assim, eles tomam o caminho que querem, eles seguem a vida deles, e nós como pais aqui só temos que orar, só temos que apoiar e deixar as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Sempre assim, trazendo agora para o nosso lado familiar, os nossos filhos, eles até certo ponto não tomam os nossos conselhos, eles não querem saber, Glauber, do que eu estou dizendo se é certo. Às vezes eles sabem que é certo, Nazareno, mas ele quer seguir o seu caminho. Quem sabe até, a Bíblia não diz se o pai dá um conselho que vai dar errado a você, mas meus irmãos, aqui é um texto que traz para nós uma grande ilustração de como nós somos seguros quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos seguindo o caminho de Deus, quando nós estamos dentro, olha aqui, da disciplina de Deus, dos ensinamentos de Deus, porque se o pai representa Deus, o filho representa nós, é bem provável que naquela casa tinha disciplina, tinha ensinamento, tinha limites. Mas o que acontece? Aquele filho, ele não queria saber de nada. O que é que ele queria? Ele queria o que muitos querem: liberdade. Eu quero ter liberdade. Quantos dos nossos filhos não sonham com isso? Há filho que diz assim: deixe eu completar 18 anos que eu vou sair de casa, que eu vou fazer o que eu quero.
porque eles acham que dentro de casa não tem liberdade. Eles acham que dentro de casa é muito enfadonho, é muito careta, e eles não querem saber dos ensinamentos dos pais. Quantos conselhos você deu aos seus filhos? Quantos conselhos nós já demos aos nossos filhos? E eles não seguiram. Assim também é a nossa vida com Deus. Nós temos a palavra do Senhor nos aconselhando todos os dias a seguir os seus caminhos. Nós temos os ensinamentos do nosso Pai mostrando o caminho certo, o caminho errado. Nós temos Jesus Cristo mostrando que a porta larga é a porta que leva para o inferno e a porta estreita é que leva o homem para o céu. Nós temos eles ensinamentos, mas nós lamentavelmente queremos seguir todo o caminho que não foi preparado por Deus para a nossa vida. Para o filho mais novo, sua liberdade estava fora de casa. Para o filho mais novo, ele achava que o que era bom não era o que ele tinha, era o que ele queria ter lá fora. Veja se não tem uma semelhança com as nossas vidas, quando nós achamos que nós estamos presos porque somos filhos de Deus. Nós achamos que estamos presos porque não podemos fazer aquilo que nós queríamos, que nós fazíamos, ou que nós pensávamos em fazer. E ele também, ele olha para aquela situação, ele se sente bastante agora apertado no seu coração, e ele disse: não, eu quero ficar longe dos olhos do meu Pai para ter a liberdade que eu preciso ter. Essa foi a ideia daquele filho que chega para o pai. Imagine aí, o filho chegar e dizer: pai, eu não quero mais essa casa. Quantos exemplos temos por aí afora de filhos que dizem: eu não quero mais viver nesta casa, eu quero seguir a minha vida, quero seguir a minha experiência. A história de um jovem orgulhoso que abandonou a sua família em detrimento dos seus desejos mundanos, em detrimento daquilo que ele pensava que ia ser bom para a sua vida. E olha, quem toma essa atitude, quem pensa dessa maneira, nunca talvez imagina que vai arcar com as consequências. É muito perigoso tomar a decisão pela emoção, envolvido pelos desejos. Eles falam: dai-me a minha parte. E a Bíblia diz que o pai, ele divide tudo com o seu filho. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 2 e 5: uma ovelha fora do aprisco, ela é presa fácil para os lobos. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de haver saído todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas se seguem, porque reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aí ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Uma ovelha fora do aprisco é presa fácil para Satanás. Esse homem foi presa fácil porque abandonou o local de paz, a casa que ele vivia. E ele achava que tudo ia ser as mil maravilhas. E o que acontece? Ele pega todos os seus haveres, ele arruma toda a sua mala, ele transforma os bens da sua herança em dinheiro vivo, coloca dentro de alguma mala, dentro de algum local e vai embora. Mas o que é interessante no texto é que a Bíblia diz que ele parte, sabe para onde? Para uma terra distante. Por que essa ênfase na terra distante? Sabe por quê? Porque quanto mais longe aos olhos do Pai, mais liberdade,
ele tinha de fazer aquilo que ele queria, ou que já estava predisposto a fazer. Ele já saía de casa, mas com o seu coração totalmente contaminado para se enveredar no mundo da prostituição, da bebedeira e tudo que era que pudesse satisfazer na sua carne. E eu acho interessante que ele diz assim: partiu para uma terra longínqua, distante. Talvez a longura desse jovem era a segurança da sua liberdade, longe aos olhos do Pai. E de vez em quando nós estamos pensando que estamos longe dos olhos de Deus, que estamos fazendo tudo e Deus não está vendo nada. Jonas, quando ele recebe a palavra de Deus para evangelizar na cidade de Nínive, o que é que acontece? Jonas toma outro destino, vai para longe, a Bíblia diz lá, longe da presença do Senhor. Jonas vai embora. É muito comum as pessoas acharem que a distância física é a distância da presença de Deus. Para onde nós fugiremos? Para onde nós iremos? Assim diz o salmista no Salmo 139. E aquele homem, ele vai embora para uma terra muito longe. Alguém disse que o mundo é a terra longínqua no qual eles estabeleceram a sua residência e se sente em casa. Queridos, ele vai embora e agora chega um momento que ele nunca tinha pensado, ele nunca tinha talvez nem projetado passar por situações difíceis. Nós agimos de imediato, não pensando nas consequências. Precisamos parar, saber a vontade de Deus. Precisamos, mesmo diante da situação contrária a alguma situação que nós estamos vivendo, parar e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, Carlos. E agora, no versículo 14 em diante, nós vamos encontrar exatamente aquele homem, ele passando uma grande necessidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi uma pessoa que não pensou no plano B. Foi alguém que não pensou que o dinheiro se acaba. Foi alguém que achou que a vida é essa aqui. Muitos dizem: a vida é essa aqui, eu não quero saber do futuro. Alguém que olha para a situação e diz assim: isso é que é vida, eu não tenho nada a ver com o que pode acontecer. Gente, o que é que acontece quando nós saímos da presença de Deus? O que é que acontece quando nós seguimos nossos próprios caminhos? O que é que acontece quando nós começamos a achar que essa vida é muito careta, que isso é muito morgado, que esse negócio de estar na casa de Deus, isso é muito angustiante? Meus irmãos, isto vai trazer para nós um afastamento de Deus. Consequentemente, nós vamos sofrer com esse afastamento, com as coisas que vêm para nos tirar a paz, tirar a alegria e tirar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. O homem longe de Deus, ele estava longe de casa, ele estava longe da sua comunhão. Como esse homem administrou a sua vida? Ele pega tudo que tem e ele começa a gastar sem medir as consequências. Ele não parou, ele não pensou no futuro, ele não olhou para ele. Mas é assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o pecado age dessa forma em nós. Quando nós estamos deliberados para pecar, nós não pensamos nas consequências. Quando nós estamos com o nosso coração deliberado para fazer coisas erradas, nós não pensamos no que pode acontecer amanhã. Nós não pensamos no que a esposa,
o marido, os filhos, a família irão sofrer com a nossa vida pecaminosa. Precisa pensar, mas se ele não pensou, ele comprou roupa cara, ele gastou quantias com comida, com bebida, ele banqueteou-se, ele associou-se com pessoas mundanas. Ele não fez nada para que houvesse, talvez ali, um arrependimento. Ele não trouxe para a sua mente nada. Meus irmãos, há momentos em nossas vidas que parece que Deus deixa a gente andar um pouco com as nossas pernas. Há momentos, prova que Deus deixa eu e você caminhar a passos largos, mas isso se torna um perigo. Deus pode permitir, como quando permitiu com Jonas, deixou ele bem à vontade, siga o seu caminho, mas lá na frente veio as consequências, ele teve que voltar, fez alguém sofrer. Então, o que fazer nessa situação? A primeira tentativa dele foi procurar, pelo menos, sobreviver. E o texto sagrado diz que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e ele mandou para os seus campos aguardar porcos. Quem cuidava de ovelha em casa, quem tinha uma vida tranquila, agora vai cuidar de porcos. O estado pecaminoso era estado servil e vil. Ele agora era escravo. Perceba que ele não era escravo em casa, ele foi escravo no mundo. Aquele pensamento de que nós somos escravos aqui, nós somos escravos quando nós estamos no mundo, quando não conhecíamos Deus. Como o apóstolo Paulo diz, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Há muitos que procuram a liberdade lá fora, mas estão entrando na escravidão. Há muitos que estão saindo da casa de Deus para ter liberdade e, consequentemente, estão entrando no estado de escravidão. Foi isso que aconteceu. E o texto ele deve ser aplicado para a nossa vida espiritual, Tatiana. Nós somos escravos quando nós estamos fora da casa de Deus, da presença de Deus. Jesus disse assim: em verdade eu digo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, para sempre. Quem era escravo não era quem estava em casa, era quem saiu de casa. Ele tinha liberdade sim, é porque ele queria provar a sua própria liberdade. E ele sai para guardar porcos. Um judeu alimentando porcos era o maior estado de humilhação, era extremamente degradante, era a maldição que caía sobre o homem que cuidava porcos. Quem procura liberdade fora de Cristo vai achar escravidão no mundo, nas garras do diabo. Ele foi humilhado, não quando estava em casa, mas quando saiu de casa. Às vezes nós entendemos que humilhação nós estamos vivendo. Humilhação é quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor. Isso é humilhação, Yara, quando nós estamos fora da presença de Deus. E o texto diz ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Gente, parece até uma contradição esse versículo, mas é o que a Bíblia diz. Não sabemos os motivos porque ele não poderia comer. Parece que era algo proposital, é algo que Deus, claro, queria falar para mim, para você nos dias de hoje. Esse homem, ele desejava, a humilhação acrescenta junto com a fome. O texto sagrado diz, era uma fome intensa, era como se o estômago estivesse reclamando de tanta fome. E ele queria comer e ele não tinha. Mas olha que situação, não sabemos quanto tempo se passaram para que ele voltasse para casa. Mas pelo menos alguns estudiosos acham que durou muito pouco tempo, porque o dinheiro acaba rápido, a fama acaba rápido. Então, versículo 15, 17. Então, caindo em si, disse:
Agora, sim, ele olha para a situação e ele diz: mas que mancada eu dei, que besteira eu fiz de deixar o conforto da minha casa. Mas o que foi que eu fiz? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Esse homem não precisava passar daquela humilhação, mas ele experimenta a humilhação exatamente pela sua desobediência por sair da casa do seu pai. Quando ele voltou em si, quando ele começa a meditar, a meditação séria e prolongada é extremamente importante para reconhecer o erro e tomar uma decisão certa. Reflita, olhe para aquela, reflita no que você está vivendo hoje. Pondere, pare, demore, pense. Porque sempre há uma oportunidade de Deus para as nossas vidas. Você teve uma oportunidade, eu tive uma oportunidade, e hoje nós estamos aqui, mas ele para, ele pensa. É bom nós pararmos e pensarmos: Senhor Nazareno, como vai a nossa vida? Os meus atos são atos de justiça? O meu comportamento está agradando a Deus? Quantos trabalhadores do meu pai, quantos homens tem lá comendo hoje, melhor do que eu, que não era um trabalhador, mas que era alguém que morava dentro de casa? Ele aqui, ele faz, primeiramente, ele reconhece que errou. O segundo ponto é no versículo 18 e 19, que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Era muito comum os judeus atribuírem o céu, Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Pai. Ele sempre atribuía o céu a Deus. Ele disse: irei ter com meu Pai. Eu pequei contra o céu. O entendimento é que essa confissão, ela não foi artificial. Há muitos que confessam o pecado todos os dias. Há muitos que dizem: Senhor, a minha vida não tem sentido. E é muito perigoso quando nós nos acostumamos a confessar pecado todos os dias e não deixar. O provérbio, o sábio de Salomão, em provérbio diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E o filho, ele faz uma confissão do profundo do seu coração e ele diz assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Há muitos que não têm coragem de voltar. Eu já me encontrei com pessoas: pastor, eu não tenho coragem, eu não tenho força. Perderam a força de voltar às origens, voltar à casa do pai. Alguns até confessam: Salomão, disse, eu estou errado, mas eu não encontro força para voltar. Mas esse homem, ele encontra força e ele diz: pequei contra o céu, pequei contra Deus. Perceba que ele diz assim: pequei contra o céu e diante de ti. Antes de pecar contra o Pai, ele peca contra Deus. Antes de eu pecar contra você, eu pequei contra Deus. Antes de eu maltratar a minha esposa, eu estou maltratando a Deus. Antes de eu fazer qualquer coisa contra você, aí eu estou fazendo contra Deus. Esse é o reconhecimento de quem erra. Não vai ser assim: pedir perdão a Deus e acabou. Você pecou contra Deus e contra o seu irmão. E aqui é um reconhecimento profundo, quando ele diz: pequei contra o céu,
e irei com meu pai. No versículo 21, ele toma a decisão certa de voltar à casa do pai. Quantos estão se distanciando da casa de Deus? Quantos foram embora e não têm coragem de voltar? Eu vi uma frase, eu acho que foi pastor Jeremias da IPB do Pianato, que diz: a maior fake news é alguém que diz: estou fora da igreja, mas estou muito bem com Deus. Não sei se alguém viu essa frase do pastor Jeremias da IPB do Pianato. Quantas vezes eu estou muito bem fora da comunhão dos irmãos? Se você está muito bem, por que não dar comunhão com o seu irmão? No versículo 20, a Bíblia diz assim: levantou-se e foi para o seu pai. Queridos, essa é uma atitude corajosa dos filhos de Deus. Levantou-se e foi para o seu pai. E a Bíblia diz: vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. É bem provável que o pai já estava esperando esse filho há muito tempo. Como eu e você esperamos nossos filhos todos os dias, de braços abertos. É uma boa aplicação como nós desejamos o bem para os nossos filhos. Quando nós passamos uma noite sofrendo porque o nosso filho saiu e ainda não voltou, é mais ou menos Deus, o Senhor, de braços abertos, esperando o seu filho voltar para casa. O pai avistou de longe. O pai estava distante. Ele teve a coragem. E ele foi agora de encontro ao seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Há 4 atitudes de Deus aqui, do pai, na vida do filho. Primeiro, ele se compadeceu profundamente. Deus se compadece de nós profundamente. Deus, ele não acha graça nos nossos pecados. Ele se compadece com a nossa vida miserável. É o pai que se compadece. Segundo, ele corre por ser pai, por ser velho, ele varia os seus limites, correndo ao encontro do filho. Isso implica dizer como Deus, ele ultrapassa os limites para alcançar o nosso coração, para alcançar as nossas atitudes errôneas, o nosso retorno para a casa dele. Terceiro, ele lança seus braços ao pescoço do filho. Mas que atitude! Ele beija repetidas vezes aquele rapaz. Como esse pai queria aquele filho de volta em casa. Como Deus deseja os seus filhos que estão fora volte para casa. E quando esse pai abraça esse filho, ali começa a sentir muita alegria. E ele vai dizer agora para aqueles, para o filho dele: chamou os seus criados, ora o filho, não, perdão, trazei-me depressa roupa, anel e sandália nos pés, e agora um bom carneiro cevado. Roupa é símbolo de honra, anel é símbolo de autoridade. Calçar as sandálias diferencia do escravo. O escravo andava descalço, os que estavam na casa andavam de sandálias. Ele diz: você não vai ser escravo, você vai morar nesta casa. A alegria agora que eu estou sentindo é de colocar você sobre honra, dando uma roupa boa, dentro dele você tem autoridade. E agora nós vamos preparar uma festa com um bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
E a Bíblia diz que eles começaram a alegrar-se. O pai declara o motivo dessa festa, é porque ele estava perdido, ele foi achado. Ele nos deu vida. Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja como esta parábola, ela diz respeito à vida dos filhos de Deus e aqueles que estão separados, afastados dos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo momentos angustiantes de pessoas que estão esfriando na fé, deixando a casa de Deus. Pessoas que não têm mais ânimo. Mas ele diz aqui, ele fala: morto, vivo, perdido e achado. Morto ele viveu, perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas a volta tem um preço também muito alto. Sabe por quê? Porque quando esse filho volta, ele é abraçado pelo seu pai. Mas existe uma animosidade com o irmão mais velho que não entendera o amor do pai. Isso aqui traz uma ilustração sobre os judeus, sobre aqueles que achavam que Deus não deveria se abraçar com os gentios, com aqueles que estavam talvez discriminados, afastados. É como se esse irmão mais velho fosse aqueles líderes fariseus que não entenderam o plano de Deus, que veio ao mundo salvar o que se havia perdido. Então agora começa a atitude desumana daquele irmão, que não trata o irmão, nem como irmão, trata o teu filho. Quando ele diz assim: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou a saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saiu, porém, o pai procurou conciliá-lo com o seu filho mais velho. Pense direitinho como é triste a desobediência, o momento que nós saímos da casa de Deus para seguir o nosso próprio caminho, seguir o nosso próprio entendimento. Ele disse: eu vou seguir esse caminho. Ele paga o preço para voltar, porque ele teve que ter coragem. Ele foi humilde, foi uma confissão muito profunda do seu coração, Fernandes. Ele paga um alto preço quando chega em casa e é recebido com festa, com a animosidade do seu irmão, que não aceitaram a volta daquele irmão. Devemos pensar: que caminho nós vamos trilhar? A nossa caminhada até o céu é uma caminhada árdua. São caminhos que às vezes nos traz tristeza, angústias e decepções. Mas esse rapaz, na parábola aqui, ele vai ensinar para nós que felizes são aqueles que estão na casa de Deus, servindo a Deus, fazendo a sua vontade. Amém? Quantas vezes já passou pela sua cabeça, aliás, e pela minha, pela sua e pela minha, parar por aqui? Para que ir para a igreja? Tantas coisas, tanta decepção. Seguir esse caminho é muito angustiante, é muito pesado. Isso aqui, não, que ele disse é muito: eu quero ter liberdade. E aí nós começamos a entrar pelo caminho da perdição. E que Deus guarde em você de um dia ter que voltar todo esse caminho para ser recebido na casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a nossa vida para seguir este caminho, mesmo com tantas dores, com tantas dificuldades, mas que não venhamos a desistir e de Deus
me sustenta na tua casa em meio às angústias e às tribulações. Que Deus abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.